variedade de línguas vai aparecer na Bíblia como línguas estranhas, tá? Tem um texto que fala línguas estranhas, variedade de línguas, outras línguas, diversas línguas. Então são as formas que aparecem dentro da palavra de Deus sobre a variedade de línguas, tá? Né? Outras línguas ou variedade de línguas. E alguns pôs Deus na igreja, primeiramente por apóstolos, em segundo lugar profetas, terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Olha que interessante isso, querido. Ele vai falando de apóstolos, de profetas, e vai falando de uma sequência de lugares, né? Onde a variedade de línguas ela está ali em penúltimo lugar, né? Só que tem uma importância tão grande você falar em línguas, né? Vai trazer essa edificação para você alcançar outras coisas. Eu vou explicar isso também na sequência aí. O último texto fala, portanto, né, 1 Coríntios 12 aí, fala, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quando você fala em línguas, existe um caminho mais excelente. Então você vai pegar vários pregadores, eles vão falar, eu vou citar alguns aqui, Kirtley Kuhlman, já faleceu, T.B. Joshua, David Robertson, Charles Finney, né, mais antigo, ele foi. Charles Finney, uma cidade inteira se converteu nele. Charles Finney chegava, ele não pregava, chegava diante da pessoa, a pessoa já se dobrava e aceitava Jesus, sem palavras. Era um negócio fora de base, né? O coreano lá, o Paul Yong-Chu. Paul Yong-Chu fala muito sobre falar em línguas, tem outros, né? Luciano Subirá, pastor Antônio Cirilo. Então, querido, Randy Clark, tem mais, né? Vai indo, né? Você edifica falando em línguas, se edifica. Mas aí quando você é edificado, você tem essa edificação de Deus, aí você tem que pôr isso para fora. Você está edificado em Deus, você está cheio do Espírito Santo, agora você vai ministrar, você vai pregar o Evangelho, você vai ensinar, você vai fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Falam todos em diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurar com zelo os melhores dons, eu mostrarei um caminho mais excelente. A continuação fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ou seja, aqui, querido, essa língua dos homens, na verdade, ela não está falando, do poliglota. Dá para entender isso no texto? Ela não está falando do poliglota, do cara que sabe falar um monte de línguas, que nem Paulo falava, né? Paulo ele sabia falar o grego, né? A língua romana, o aramaico, né? Paulo falava várias línguas. Ele não está falando aqui do cara que fala inglês, português, a língua alemã, inglês, não. Está falando de uma língua estrangeira, língua dos homens espiritual. Né? Quando a gente passa, a gente nunca notou isso. A língua dos homens espiritual, aquela que estava falando lá em Atos, de interpretação. Então isso é interessante, a língua dos homens e a língua dos anjos, são dois tipos. Mas aqui está falando de línguas espirituais. É claro que a língua dos homens é essa língua, mas ela não é dada dessa forma igual. A gente fala no momento que a gente quer. Né? Eu vou falar inglês aqui, né? Vou começar a falar inglês aqui porque eu quero e as pessoas que é americano vai ouvir inglês. Né? Isso é quando o Espírito concede que isso aconteça. Exatamente. Tinha um propósito ali em Atos, né? Mas o propósito não é o barulho. Né? O propósito é edificação. O propósito é edificação. A línguas ou ela é para edificar pessoal, ou ela é para edificar a igreja. E aí a gente vai chegar nas línguas para edificar a igreja. Vamos chegar lá ainda. Exatamente. Eu vejo que lá em Coríntios estava... não é que é proibido a igreja falar em línguas.
né? Acontece, você vê que quando acontece, até o Espírito Santo está guiando, né? Aquele momento. Só que em Corinto estava acontecendo um negócio que era uma desordem. Por quê? Eles falaram, nossa, que legal esse negócio de falar em línguas. E aí ninguém pregava mais, não estava tendo ministração, não estava tendo profecia. Estava todo mundo só falando em línguas todo o tempo. E aí Paulo falou, ó, se entrar o indulto, né? Entrar alguém que não conhece o Evangelho, Como é que ele vai ele vai entender? achar que vocês estão loucos, vocês só falam em língua, né? Está tendo uma desordem. E aí Paulo falou, ó, fala 2 ou 3, né? E haja intérprete, profetiza 2 ou 3, levantou o terceiro profeta, se eu não me engano, né? Sente-se o primeiro. Então fala assim, começa a ter ordem. Todos vão poder profetizar, todos vão poder falar da doutrina, todos vão poder ministrar, né? Um depois dos outros. Então ele começa a falar de uma questão de ordem que é necessária. Fala assim, porque você pode falar em línguas orando, você vai orar pela pessoa em português, você está orando, você está profetizando sobre ela, você está abençoando. De repente, num momento, você fala em línguas, né? E quantas vezes alguém estava orando por mim, aí ele falou em línguas, e eu consegui entender. A hora que ele falou em línguas, eu entendi o que o Espírito Santo estava falando. Já aconteceu com alguém? A pessoa, ela fala, eu vou fazer algo na tua vida, e chega, cantará, vassoura, aí ela começa a falar algo em línguas, o Espírito Santo interpreta aquela sequência para você do momento que ela falou em línguas. Porque talvez não era para os outros ouvir, era algo que era pessoal para você ouvir. Particular. Particular, e você entende, ninguém entende. Mas o Espírito Santo interpreta para você. Já que as línguas para edificação pessoal você fala a qualquer momento. Mas se ela for uma língua para interpretação, para profecia, outros tipos, batalha espiritual, você não fala a qualquer momento. É interessante isso também, né, irmão José? Pode falar, né? Então tem um tipo de língua, experiência pessoal minha, que eu falo, não é todo momento. Não é hora que eu quero falar agora, eu não falo. Então começa com as línguas de edificação pessoal, aí a hora que vê passa, é como se mudasse uma chavinha, aí eu vejo que eu estou falando essas outras línguas que eu não falo, é assim a hora que eu quero, diferente. Amém? Amém. Depois eu vou falar, tem uma diferença da interpretação, que a interpretação, alguém fala em línguas e alguém traduz exatamente o que está sendo falado. A revelação, você fala em línguas e Deus te dá uma revelação porque você falou aquelas línguas estranhas. Tem uma diferença, depois ele vai falar disso. Também. Tem uns negocinhos novos aí, né? Não sei se você já ouviu falar. Tipo assim, o senhor não consegue interpretar. Então, assim, não é que o senhor não consegue. Talvez o senhor não teve a experiência de traduzir a língua de outra pessoa profetizando, mas o senhor consegue traduzir aquilo que o senhor fala, a revelação, né? Aquilo que é o senhor falar. Que é diferente, parece igual, mas não é. Vamos lá. E como que eu recebo as línguas, né? Vai falar um pouquinho sobre a imposição de mãos, referente às línguas, que tem os textos, né? Então tem várias coisas para frente aí, bem interessante. E eu vou esmiuçar com você na parte dos tipos de línguas. Tem vários tipos ainda, irmão. A gente nem chegou no início. Vamos falar de vários tipos de línguas.